Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, nesse projeto maravilhoso, programa Sabedoria dos Números. E como sempre, eu peço a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, com muito respeito, com muito carinho, e falar juntinho de você. Estamos nesse projeto, nesse programa que traz pessoas tão especiais para falar de assuntos interessantíssimos que pode ajudar muito você na sua caminhada. Então vem com a gente, viu? Porque hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, que é a terapeuta sistêmica holística Renata Palomo. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Márcia. Muito obrigada a todos vocês. E vamos fazer esse bate-papo maravilhoso, né, Márcia? Maravilhoso. Nós conversamos muito nos bastidores, temos muitas coisas em comum. E a intenção, né, a vontade desse episódio, dessa comunicação, é passar para você que de repente não está encontrando uma luz no fim do túnel, que está patinando na vida, que está nesse automático da vida. Eu falo que as pessoas que me procuram no consultório, elas estão muito naquilo. Acorda, resolve problema, paga a conta, trabalha, volta e dorme. No dia seguinte é a mesma coisa. Às vezes o que muda é acorda, trabalha, depois resolve problema, depois paga a conta e dorme novamente. E a vida é muito mais do que isso, não é, Renata? Muito mais do que isso. A gente entra num piloto automático e a gente acaba esquecendo de viver. Na realidade, a gente não observa o simples da vida, né, Márcia? Com certeza. E é nesse simples que é necessário o autocuidado, que as pessoas se esquecem muito. Buscar aquilo que realmente satisfaz, né? Aquilo que realmente traz uma alegria. Conversando com você, você fez uma transição, né? Você saiu do TI, não é isso? Isso. Para se tornar uma terapeuta, ajuda muitas pessoas. Eu também saí de uma formação como o direito, a psicopedagogia, para ser numeróloga. Para mim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Para mim também, assim, hoje eu falo que eu sou muito grata a toda a minha jornada, por tudo que eu vivenciei, mas hoje eu falo que eu não sinto o trabalho, porque literalmente assim eu me sinto alinhada, meu olho brilha, é uma satisfação imensa lidar com as pessoas, ser contribuição, mas hoje com uma outra consciência, né, Márcia? Sim, Colocando assim a pessoa, colocando o ser daquela pessoa que está à nossa frente, ah, de uma maneira profunda e não assim uma visão que nós passamos anos, né? Eu posso falar por mim, muito buscando resultados, buscando ter. E aí a gente começa a perceber nessa transição e lidando cada vez mais com pessoas que primeiro é o ser. é verdade. E uma coisa importante que eu venho percebendo é que as pessoas agora elas estão no ter, ter. Elas só buscam o ter, a grande maioria. E é justamente o inverso. Nós precisamos ser, ser felizes, né? Ser realizados para depois o ter chegar até nós, para que a gente possa acessar esse ter. Exatamente. Foi um grande aprendizado na minha vida, porque eu sempre tive essa facilidade do ter. Só que ao mesmo tempo que eu tinha facilidade, eu acho que eu não tinha a sabedoria de lidar com esse ter e também ainda não tinha consciência dessa inversão de jornada. Eu tive que passar por uma experiência para realmente aprender essa inversão. E hoje, para mim, fica muito claro que quando você sabe quem você de fato é. Na realidade, é uma busca constante, né, Márcia? Constante. Todos os dias nós vamos aprendendo e relembrando um pouquinho mais de quem somos. Sim, Mas à medida que esse processo vai evoluindo e que você se sente no seu lugar, você se sente feliz, você se sente grata, esse estado de ser, ele aflora de uma maneira que naturalmente acontece essa inversão. é verdade. E uma coisa que preocupa muito as pessoas, né, é o ganho, é o resultado material, financeiro.
E eu aprendi que quando a gente corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre na nossa frente, ele vai embora. E também tive que aprender a me reprogramar para isso, porque nós trazemos isso dos nossos ancestrais, né? São os registros que nós trazemos. Mas quando nós fazemos com amor, com gratidão, quando a gente está no fluxo da nossa missão, e você também sabe a numerologia, quando você entra nesse fluxo, não falta. Pode ter até os altos e baixos naturais da vida, mas a gente não vibra escassez. Você percebe isso? Isso que eu ia falar, porque quando a gente busca o ter, é que dentro de nós está vibrando uma falta, está vibrando a escassez. Quando eu começo a pensar que eu não tenho, ou eu quero muito algo, está muito claro, a gente está emitindo essa mensagem de que eu não tenho. Então, na realidade, eu estou nessa falta. E aí, você não está no fluxo natural, você está nessa busca desse preenchimento. E esse preenchimento nada mais é que a gente se preencher de nós mesmas. É verdade. Não é a gente se preencher de si mesmo. E eu percebi que muito do meu ter foi para preencher lacunas que eu tinha dentro de mim, que eu desconhecia, e também para preencher escassez que eu trazia dos meus ancestrais, porque a gente traz isso. Nós viemos de ancestrais que passaram por guerras, por privações. Então, esses registros, eles existem. A constelação sistêmica mostra muito isso. Muito Não isso. é? E a gente distorce um pouco o honrar, né? Porque a gente traz essa visão de que eu tenho que honrar. Honrar não é passar pelo mesmo que eles passaram. Não é repetir. Não é repetir. O honrar, na realidade, é a gente reconhecer tudo que eles já fizeram, tomar essa força deles, seguir o teu caminho e honrá-los, sendo feliz, próspero, saudável. É verdade. E sabe uma coisa que eu prestei muita atenção? Lá atrás, quando eu comecei, que foi uma transição bem, vamos se dizer, forte na minha vida, eu ficava com esse questionamento. Porque em torno, ao redor, você tem primos, familiares, todo mundo executivo, mundo corporativo, todo mundo CLT, né? Exato. Ou empresários, e você fala, meu Deus, eu estou largando tudo, toda essa estabilidade para ser numeróloga, uma profissão autônoma, liberal, que se eu trabalho eu ganho, se não, né? Mas eu percebi que se eu fosse fazer conta, aquela planilha que todo mundo faz, eu enlouquecia, porque nunca dava no racional. Mas quando eu liberei, eu confiei naquilo que eu dava de melhor do meu trabalho, da minha dedicação, a alegria em atender o outro, em passar o conhecimento que está, né, delegado a mim, não preciso nem fazer conta, dá tudo certo. E eu não sei você, Márcia, mas eu ouvi muito, por ser executiva de TI, então assim, na família eu era vista como aquela pessoa que tinha a estabilidade que a família sempre buscou, vamos dizer assim. Você tem que trabalhar, você tem que se aposentar, você tem que ter a segurança. Quando eu comecei essa transição, até mesmo antes da terapia para a parte empresarial, eu já fui chamada como louca. Você é louca? Deixar essa segurança para isso? Quando eu me vi colocando em paralelo, desculpa, o empreendedorismo com as terapias, você está mais louca ainda. Porque era um tabu. Era. Né? Eu, há 30 anos atrás, eu decidi fazer toda essa transição. Né? Eu era muito nova, estava com um filho pequeno. Então, as pessoas, eu acho que, Renata, não me internaram porque eu sempre dei sinal de normal, sabe? Eu nunca fui uma criança, um adolescente muito problema, vamos se dizer, muito fora. Mas, com certeza, os meus familiares ficaram atentos. Porque há 30 anos atrás, falar que você era uma terapeuta, uma numeróloga, era complicado. Imagina. Até os dias de hoje, vai. Então, se nos dias de hoje ainda tem, a gente né? recebe crítica, imagina antes. Mas aí que está o ponto, você acreditar em você, você pôr o foco naquilo que você acredita, você confia, você prioriza e a coisa flui. Então, quantas pessoas agora estão numa transição? Eu pego muita gente que fala, Márcia, eu não aguento mais o mundo corporativo,
tá um mundo prostituído, né? As pessoas estão doentes. Tem uma grande entidade que cuida de bancos que fala que mais de 30% dos funcionários estão de licença por conta de depressão, síndrome do pânico, alguma patologia. Então, acho que chegou a hora das pessoas se identificarem com alguma coisa, porque todo mundo nasceu para ser feliz. Isso que você me fala foi o que eu recebi como inspiração de jornada. Quando eu fiz a transição para a terapia, eu achava, em algum momento, que eu ainda estava me reconhecendo, que toda essa minha jornada ficaria para trás. Mas daí eu fui recebendo os insights e como eu vivi isso que você falou, essa turbulência, esse descompasso emocional, físico, pela busca de resultados, pela busca por aquela entrega excessiva, hoje eu entendo que, unindo aos métodos terapêuticos que eu trabalho, eu consigo reconhecer essa dor nas pessoas. Uhum. E fica mais fácil do cuidar, porque eu passei por isso. É exatamente, é o que eu falo. Eu sou grata a tudo que eu vivenciei, do bom e do não bom. Porque foi graças a esse conjunto de experiências que eu não aprendi só no livro. Eu aprendi aqui, ó, na pele, a vivenciar, a me superar. Então, quando chega alguém, você é a mesma coisa no consultório que fala de uma transição, de um divórcio, de um problema de saúde, de uma perda muito significativa. Você tem as ferramentas para ajudar aquela pessoa a passar o processo. Exato. E como você falou, Márcia, além das ferramentas, nada como viver. E a gente entendeu que tudo isso, toda a nossa trajetória, era para a gente ganhar esse corpo. Sim. Para cada vez mais a gente ter mais base, mais aprofundamento para ajudar as pessoas. É verdade. E quando eu me percebi agradecendo aos meus desafios, aí eu peguei e falei assim, eu ganhei consciência sobre isso. Tô mais pronta, Estou né? mais pronta. É. E é tão interessante porque eu sempre falo, vamos parar de comparação. Às vezes essas redes sociais, elas são importantes na nossa vida, porém, é um mundo que não é real, Não. né? Quando você vê a foto, é uma coisa, quando você entra na casa da pessoa, na realidade daquelas vidas, você encontra completamente outro cenário. Então, quando a gente começa a se comparar, isso, eu falo mais para o pessoal mais jovem, o pessoal até mais, né, de mais idade, não se compara a nada. Não, eu adorei a sua frase nos bastidores. Quando a gente se compara, a gente se separa. De nós mesmos. É isso. E a gente sempre tem essa ideia de que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. É. Não é? Só que na realidade, olha a energia que a gente gasta olhando a grama do vizinho, ao invés de olhar a nossa. Vamos regar a nossa. Exato. Vamos cultivar o nosso jardim, O nosso as nossas jardim. flores, não é? Eu tenho uma cliente judia, ela mora um pouquinho aqui, um pouquinho em Israel. E ela sempre me falou isso. Ela é minha cliente já há uns 20 e tantos anos. E ela fala, Márcia, às vezes a gente aprende, né? E ela é ortodoxa, ela é religiosa, né? E ela fala, às vezes a gente olha muito o vizinho, o que o vizinho tem, aquela casa bonita, aquele carro do ano, mas dentro você não sabe o que aquela família está passando. Então, a gente não inveja o que o outro tem, a gente vai buscar o que é nosso, que é o que você acabou de falar. É isso. E aí, quando a gente realmente escolhe se olhar e se priorizar, a gente percebe o quanto a gente dispersa de energia em coisas que não são necessárias. Essa comparação, ela chega a ser doentia. A gente vê muitas pessoas sofrendo com culpa, com medo, se comparando, achando que você nunca vai conseguir alcançar um determinado status que você está vendo nas redes sociais. E que às vezes não é nada disso, E né? não é nada disso. E às vezes também, Márcia, se fala muito desse propósito. E as pessoas criam um cenário que eu tenho que fazer algo tão grandioso. Mas esse propósito começa em casa, esse propósito começa com você. Sabe uma coisa que eu percebo? Não sei se você pega isso nos mapas de numerologia que você faz. As pessoas pensam, quando a gente fala da missão,
da lição de casa, da lição de vida, a pessoa vai para uma sensação do fora, né? Eu tenho que fazer algo fora, grandioso, essa é a minha Grandioso. missão. Eu falo, não, a primeira missão que você tem é ser útil para você mesmo, para o entorno, e depois sim fazer algo útil para o planeta, para as pessoas. Exato. E essa lição eu trouxe também para a prosperidade, que eu acho que a gente pode ver bem próximo. Quando você traz essa missão para você, você se preenche. Quando eu me preencho, aí que eu consigo transbordar. É isso mesmo. E eu fiquei, né? Porque muito fala, vamos transbordar, mas para eu transbordar, eu tenho que estar preenchida. É verdade. Se eu não estou preenchida, como que eu transbordo para alguém? E até, Renata, porque eu sempre ensino dessa forma, eu sou muito didática, né? Virginiana, como eu falei, nasci num dia 4, então as pessoas falam, nossa, Márcia, você explica, eu entendo. O universo, ele tem leituras ao nosso respeito. Então, toda vez que eu estou nessa circunstância, não é o que eu quero, mas é o que eu tenho. E eu venho para cá reclamando, maldizendo, que droga. O que que o universo vai entender com isso? Pouco. Com pouco, deixa lá, tem ressonância. Exatamente. Agora, é o que eu tenho? Não é o que eu quero. Mas eu me dedico, eu dou o melhor de mim, eu faço com amor, eu agradeço, eu sou grato àquilo. O que que o universo vai entender? Que eu sou muito para estar nesse pouco. E é quando oportunidades aparecem, alguém te convida para alguma coisa, você recebe uma promoção, porque você está acima daquele pouco que você está vivendo. Exato. E sabe uma coisa que eu observo também, Márcia? As pessoas que me procuram, né, com esse foco em prosperidade, a primeira coisa que eu pergunto para ela: o que você faz hoje? Ah, eu faço tal coisa. O que que você pensa em fazer com isso? As pessoas têm dificuldade de Já ação. são, é. Então, por exemplo, eu sei que eu quero ser próspera, mas como ser próspera? A partir do quê? A partir de qual movimento? Então, eu sempre falo que a prosperidade, ela é consequência da ação. Não há também aqui no mundo material uma manifestação de prosperidade mesmo física sem a ação. E se eu não sei para onde eu quero ir, de novo eu estou desconectada de mim mesma. Com E certeza. por isso que a gente fala que o mapa é a base, para mim foi a base de tudo. Então, uma coisa que nós estávamos conversando é a virada de chave na minha vida, apesar dos números conversarem comigo desde criança, eu sempre falo isso nos meus programas, a virada de chave foi quando eu fiz a primeira vez o meu mapa numerológico, que eu me reconheci ali. E a pessoa maravilhosa, minha mestre, querida Janete Rossi, uma estrela no céu, sou muito grata. Ela identificou e me ajudou nesse caminho. E você me comentou nos bastidores a mesma coisa, que a virada de chave na sua vida foi quando você fez seu mapa numerológico. Foi, só que comigo foi o contrário, porque eu não me reconheci. Olha, Ela me apresentou uma Renata que eu até brinquei, né, gente, porque eu trabalhava com TI, e eu até brinquei com ela assim, eu falei, mas como que é feito esse cálculo aí? É sistêmico? Deve ter alguma coisa errada. bem racional, né? Bem racional. E aí ela trouxe, né, esse olhar do cuidado com as pessoas, no meu mapa aparecia a oratória, e aí todo esse lado que eu desconhecia. Só que olha, Márcia, a gente tá falando da fluidez. Uhum. Quando eu me percebi, eu já estava terapeuta. É. Eu comecei a me curar, eu comecei a fazer formações para me curar. E quando eu percebi, eu já estava na fluidez atendendo pessoas. E aí que eu comecei a voltar para esse mapa e falar: é isso. E hoje eu uso ele como um guia de bordo. Eu não faço absolutamente nenhum movimento ali sem olhar para ver se eu estou alinhada, se aquilo faz sentido para mim. Ele é um guia, né? É por isso que eu falo, as pessoas me perguntam, me questionam, Márcia, mas o mapa numerológico é uma coisa e o estudo é outra coisa? Não. Não. É o estudo numerológico que dá o mapa numerológico e já está falando, é um mapa. Para a gente chegar até aqui, a gente usa o quê? Um aplicativo que tem um mapa, que tem um caminho.
É uma É bússola. uma bússola. Então, eu tenho um cliente muito querido, de muitos anos, ele, a família, os funcionários, todos passam por mim. E ele fala assim: Márcia, a numerologia é um trabalho de base. Ela ajuda a diminuir o percentual de erros na vida. Eu falei, nossa, eu vou pegar essa frase para mim, esse pensamento. Ele falou, pode pegar, porque é isso aí. E hoje, como eu estava falando para você, eu atendo pessoas em vários aspectos, relacionamento, traumas, e acabei me especializando em prosperidade por conta da minha trajetória. Mas eu sempre falo que a falta do dinheiro é só um sintoma, não é o Exatamente. problema em si. É, Então, nós vamos investigando tudo isso. Mas o primeiro trabalho que eu faço, eu trago a numerologia, porque a pessoa precisa se relembrar, né? Eu falo que a pessoa precisa relembrar quem ela é é. antes de fazer qualquer jornada E o universo tá aí, os números eles fazem parte de todo o contexto. de todo o contexto. Eles têm vibrações, eles têm características. Ah, existe um número melhor ou pior? Não, existe um número. Quem dá o tom somos nós, porque todo número, toda letra tem os aspectos positivos e os aspectos negativos, não é? Exatamente. E aí eu entendi por que que eu não estava na TI à toa também, né, Com Márcia? Porque é certeza. totalmente numérico, É, totalmente. Para mim foi muito fácil. Parecia que eu só estava mudando a tecnologia. identificar, né? Identificar. É o que eu falo. Nós somos levados muitas vezes, o universo nos direciona. E que bom que a gente entende, né? Que a gente aceita. Acho que entender não, só depois a gente entende. É, Mas que a gente aceita aquele caminho. Porque as nossas formações nos deram base, nos deram cultura, né? Nos deram condições de atender as outras pessoas com mais legitimidade, com mais verdade. Eu penso muito nisso. Talvez se eu tivesse feito um cursinho muito simples, talvez eu não teria a abrangência, você também, daquilo que você passa para quem, né, você consulta e para quem te procura. Sabe o que eu ia te perguntar? Como que as pessoas acham você? Como que elas acessam a Renata? o Instagram, eu coloco bastante dicas ali sobre prosperidade, @Renata Palomo. E eu tenho um site também, onde lá eu coloco todos os meus métodos terapêuticos, cursos, mentorias, as palestras, que é www.renatapalomo.com.br. Ai, que ótimo. Isso é importantíssimo, porque aí as pessoas, elas podem acessar todas as terapias que você faz, aquilo que é mais importante naquele momento para elas, não é mesmo? Exato. E aí, quando eu converso com a pessoa, eu sempre falo que a gente tem um cinturão de ferramentas, mas para cada pessoa tem uma ferramenta certa. É. Então, na realidade, a gente conversa, eu entendo qual é a questão da pessoa, e aí a gente trabalha com a ferramenta adequada. Adequado. E uma coisa que a Renata, trocando as informações, falei, Renata, às vezes as pessoas me falam assim: ah, eu vou só ver o nome aí, se tá bom para minha empresa. E eu falo, não. Não adianta eu fazer o nome de uma empresa, a razão social, a marca, o nome fantasia, sem saber como a pessoa que comanda tudo isso está. Porque um CNPJ tem a ver com o CPF. Totalmente. É a pessoa que coloca a energia, é o sócio, enfim. Então nós precisamos fazer um estudo completo. E isso é um estudo responsável, né? Exatamente. Sempre quando eu trabalho com empresas, não tem como a gente desassociar a empresa de Do quem está no sócio, de quem comando. comanda. Exato. Então, por isso que eu falo, existem profissionais que fazem estudos mais simplistas, com certeza. Mas a responsabilidade de um bom direcionamento, por isso que nós estamos nessa trajetória há tantos anos. E temos Exatamente. clientes de tantos anos, porque o respeito com eles, a verdade, né, a veracidade do que nós passamos, porque o estudo é profundo, não é um estudo superficial. E é o que eu falo, né, Márcia? A nossa ética, a nossa responsabilidade. Porque a gente está lidando com um Com ser humano ali, com vidas, vidas. Qualquer coisa que a gente fale pode ser um autossugestionamento. é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A querida Janete Rossi falava que com uma palavra a gente ergue um ser humano e com uma palavra a gente destrói uma pessoa. Perfeito. Então, a responsabilidade de nós
passarmos o melhor como tendências e não sentenças. Não é? Exatamente. Porque a pessoa começa, talvez uma palavra distorcida, Sim, ela compra aquilo como uma uma verdade. verdade. É verdade, sim. Né? Eu tenho casos e casos que vai ficar por uma próxima oportunidade para a gente conversar. Está convidada novamente. Passa muito rápido, né? Passa, nossa, muito rapidinho. Você vê? Eu que agradeço pela oportunidade. Em breve nos veremos, Sim, né? estarei com você no seu podcast. Exatamente. E assim, vou ficar assim super feliz. E eu já vi que a gente tem papo Para para muitas muito. horas, não é? Passa novamente os seus contatos, Renata. Passo, é @Renata Palomo no Instagram. O meu site www.renatapalomo.com.br e se me permite, eu vou passar o Reconectando também, Sim, pode ser? sim. É o meu podcast no YouTube todas as quartas, @reconectandopodcast.oficial. Em breve estarei com você, Com hein? toda certeza. Nós avisamos todos. E sempre falando, né, a necessidade, a importância dessas terapias tão maravilhosas que o universo está disponibilizando para todos nós. Eu falo que nós nascemos com esse dever, com esse direito da prosperidade em todos os níveis. Não é só material. Não, e sem competição, e sim colaboração. Tem Colaboração. espaço para todos. O sol nasceu para todo mundo. Exatamente. Não é? Então, se você entrar nesta frequência, com certeza a sua vida vai fluir com muito mais facilidade. Não é? Exatamente, com toda certeza. E eu sei que nós já estamos chegando nos minutos finais do programa, né? Eu gosto muito de agradecer sempre a oportunidade de estar aqui. Se você quiser conversar comigo, agendar também uma consulta, é pelo meu WhatsApp 11 9 7559 1469. As minhas redes sociais é o marciapugliese.oficial, Instagram. Meu canal é o Márcia Pugliese Oficial. Em breve, o programa de todos nós estará ali. Mas sempre agradecendo a oportunidade, né, de nós estarmos no aqui, no agora, com esta consciência, com essa força para passar o conhecimento para as outras pessoas. Né, Renata? Exatamente. E que possamos juntos, cada uma no seu espaço, cada uma sendo um ponto de luz. De luz, crescendo e ajudando mais e mais pessoas. Então eu me despeço agradecendo muito Eu a que sua agradeço. participação. Agradeço Viu? você, agradeço a atenção de todos que estão e estarão conosco aqui. Conosco. E agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais. Filho maravilhoso, presente de Deus, a todos vocês ouvintes, seguidores, amigos, clientes, Marcelo, que me ajudou na técnica hoje, um beijo no coração. E até o próximo programa, A Sabedoria dos Números, por Márcia Pugliese. Gratidão.